2h05 no Acre. Voltamos com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, converso com o Padre Manuel. Ele vem conversar conosco aqui a respeito das atividades de mais uma edição do Círio de Nazaré, organizado pela Diocese de Rio Branco. Padre Manuel, obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui no Gazeta Entrevista. E eu queria saber o seguinte: Maria, ícone da Igreja Acolhedora, esse é o tema, símbolo da Igreja Acolhedora, é o tema da edição do Círio de Nazaré de 2019. Isso. Que novidades esse tema traz? Pois é, primeiro boa tarde, eu também agradeço de estar aqui neste momento. Este ano, nosso Círio está na 88ª edição. Significa que ele é mais antigo do que a Catedral. A Catedral tem 61 anos. Ixi, então 88 vezes. 88 vezes, 88 vezes. Tá certo. Este ano, Maria, ícone da Igreja Acolhedora, porque Maria, ela acolheu no seu ventre a palavra eterna de Deus, pelo qual diz a Bíblia, tudo foi criado e nada subsiste sem o auxílio desta palavra, e ela oferece ao mundo Jesus Cristo. A missão da igreja é oferecer ao mundo Jesus Cristo, né? Então é nesse sentido que Maria é ícone da igreja. E também porque este ano, especificamente este mês, esses dias, está acontecendo em Roma, um evento muito significativo para a igreja e de modo particular para a igreja aqui da Amazônia. É o Sínodo da Amazônia. Papa Francisco convida a igreja de modo particular da Panamazônia, Amazônia brasileira, Amazônia na América do Sul, para refletir sobre novos caminhos da missão da igreja nessa região. Os desafios que a igreja tem, isso, especificamente nessa região. Nessa região. E tem um aspecto simbólico, já que o senhor tocou no assunto do sínodo, tem um aspecto simbólico importante que o Papa Francisco abriu o sínodo para presença de comunidades da Amazônia, coisa que antes nunca foi feito, né? Pois é, isso é um fato inédito. Eu estou acompanhando até em meios de comunicação internacional, da França inclusive, e eles ficam impressionados como que em ambientes que antigamente só se via gente mais de estilo europeu e com vestimentas, por exemplo, as batinas dos bispos, hoje está presenciando cocados indígenas, roupas de populações tradicionais. Então, de um certo modo, é uma novidade que demonstra o rosto da igreja que entende o Papa Francisco. Para além de questões relacionadas a estratégias de marketing e coisas do tipo, há um aspecto simbólico importante de a igreja estar abrindo um espaço para populações que antes não tinham acesso. Então, o que o sínodo talvez seja o maior desafio é quais são os problemas que a igreja tem enfrentado na região amazônica, isso, né, e que tem dificultado a evangelização. Então, acho que talvez seja a equação primeira que o Papa Francisco precisa resolver. É de fato, porque o sínodo tem 4 aspectos que o Papa salientou, e o mais importante é o pastoral, que é justamente esse aspecto da missão da igreja, que é o que e dá dos sentido, desafios, né? Isso é o que dá sentido, o que faz com que ela exista, que ela seja missionária, que ela seja uma testemunha da obra redentora de Cristo no mundo, né? A igreja só existe por essa finalidade. Ela só existe para expressar a luz que é Cristo. A igreja por ela mesma não tem finalidade se não existe o Cristo no seu interior, né? Então, o primeiro aspecto é pastoral, e justamente como tornar a presença de Cristo nessas realidades todas. Por isso que o nosso sínodo, ele trata do tema da igreja como acolhedora. Assim como foi Maria que acolheu a palavra de Deus no seu ventre, a igreja é chamada a acolher essa diversidade que faz parte da nossa realidade amazônica especificamente, né? Então o nosso sínodo tenta, na verdade, entrar em comunhão com toda essa diferença, essa diversidade, mas que é chamada a constituir uma unidade. E aqui eu até entro na especificação do que seja o Círio, porque Círio, ele está ligado à vela. E, no nosso caso, o Círio é uma grande procissão sobre a luz de velas. E a procissão, ela é, na verdade, um sinal do que é a nossa vida, tanto individual quanto coletivo. Individualmente, nós não somos chamados a permanecer sempre os mesmos. Nós somos chamados a progredir, a caminhar rumo a um progresso espiritual, humano. Material também. O material, é claro, você não é chamado a ser sempre instável, né? Estamos sendo feitos cada dia,
né? E no âmbito coletivo também, nós caminhamos rumo ao aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento coletivo, aperfeiçoamento de... Queira Deus um dia uma melhor distribuição social das nossas riquezas para todos. Então nós estamos a caminho de tudo isso. Então o Círio é, na verdade, um sinal do que é a marcha humana. Nós, como humanidade, caminhamos rumo a construir uma comunidade que seja baseada em valores que edificam o coletivo. Agora, falando especificamente a respeito do evento em si, do Círio de Nazaré aqui em Rio Branco, como é que está a programação? Os horários e os locais? Pois é, o Círio é uma das atividades mais tradicionais da nossa Igreja Católica. Acontece no próximo domingo o coroamento, podemos dizer assim, porque as atividades começaram em setembro. Desde setembro que nós estamos visitando as instituições de ensino, as faculdades, escolas também, as famílias e instituições públicas com um grupo de missionários da Catedral, com a imagem peregrina de Nossa Senhora. Também aconteceram alguns eventos culturais, entre eles uma grande carreata, que foi sábado agora especificamente, e um evento no Pátio da Catedral chamado Círio Musical, que é uma manifestação de fé através dos cantos, e inclusive não só religiosos, porque você sabe que a cultura sertaneja, a cultura do campo, ela é muito, na sua raiz, muito religiosa, né? Então as músicas sertanejas, elas trazem esse extrato religioso. Então isso foi um evento muito bonito lá no Pátio da Catedral no sábado passado. E as novenas que preparam o dia do Círio. Então são 9 noites de oração, iniciaram na Catedral no dia 3 e estão acontecendo nas paróquias aqui nos bairros de Rio Branco. Esta noite especificamente será lá no Calafate, numa paróquia chamada São Paulo Apóstolo. E no dia 12 o encerramento das novenas na Catedral. No dia 13 é o dia do Círio. Então, o domingo começa já às 6 horas da manhã, com uma missa na Catedral, 6 horas da manhã, depois uma segunda missa, 8 horas da manhã, e na parte da tarde, as atividades se concentram na Gamileira. A partir das 16 horas tem a concentração lá na Gamileira, concentração de toda a comunidade cristã de Rio Branco, de fiéis católicos. Isso no dia 13? Isso, no dia 13. No dia 13, às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde, lá na Gamileira. Então é uma concentração com momentos de louvor, com momentos de oração e com reflexão nesse sentido do Sino da Amazônia. Depois, às 17h30, tem o Encontro das Imagens. Isso aqui é expressivo porque os rios na nossa região, e aqui em Rio Branco não foi diferente, eles simbolizam o início de toda a vida, né? A igreja chegou nessa região pelo rio, as comunidades cristãs chegaram nessa região pelo rio. Um simbolismo forte. Então tem um simbolismo forte. Então o Encontro da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré com o seu filho, às 17h30, na frente do mastro da bandeira, é um momento muito emocionante. E logo depois tem a procissão, que é o Círio, a grande procissão, saindo lá do 2º distrito para a Catedral. Nós estamos esperando em torno de 10 mil pessoas para esta grande procissão. E depois, chegando na Catedral, haverá uma missa solene, para coroar toda esta celebração de fé e de espiritualidade cristã. E pela primeira vez não vai ter presenças importantes, como o Padre Paulino, do Bispo Dom Moacir, que são ausências que sempre muito sentidas. Né? Pois é, dentro desse contexto da Amazônia, o Dom Joaquim ele vai estar em Roma, por isso não estará, né? E esta figura tão emblemática da Igreja Católica no Acre, eu diria até no Brasil e no mundo, que é o Padre Paulino, que estará em espírito, olhando por todos nós. Bom, para finalizar a nossa conversa, essa ideia da religiosidade popular tão expressa nos santos, e agora que tem a possibilidade de nós termos a primeira santa brasileira e tal, por que a igreja alimenta isso? O que há de estratégico nisso? Na verdade, ela faz parte da própria essência da fé. A fé cristã, ela é uma coisa que se transmite. A pessoa não nasce com fé, ela recebe a fé. E o primeiro elo da transmissão da fé é aquela fé mais imediata, familiar. Né? Então, a base daquilo que nós dizemos da religiosidade popular é, na verdade, a fé que é transmitida em casa. É a fé que é transmitida no ambiente íntimo da família. Os valores. E os valores. E que isso é muito importante para a igreja, porque é a partir dessa base comum que a pessoa pode fazer um processo de amadurecimento da fé. Ela não é chamada a permanecer só na expressão popular da fé,
Mas uma fé que não tem uma base sentimental e popular, talvez ela careça de algum elemento. Padre, queria agradecer a sua presença aqui, só reforçando o convite, dia 13, tem as missas na Catedral às 6, às 8 e o evento às 4 da tarde na Gamileira. Isso, é isso mesmo. Círio de Nazaré, em sua 88ª edição. 88 vezes, vamos colocar assim. Isso. Obrigado, Padre, pela sua presença aqui. Lembrando que o terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.